Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do projeto, e hoje falaremos sobre o protocolo de rede DHCP. Então, hoje em dia, quase todas as redes utilizam algum tipo de serviço de DHCP. Né? Então, o que é o DHCP? Então, eu separei algumas anotações aqui que são relevantes para mostrar para vocês, tá? Mas antes de começar a falar sobre o DHCP em si e no serviço de DHCP, eu vou comentar um pouco sobre como é que funcionam as máquinas em rede, tá? Então, quando se conecta mais de uma máquina na mesma rede, elas têm que serem endereçadas, tá? E esses endereços são chamados de IPs. Hoje nós temos praticamente dois IPs em funcionamento, dois tipos de IPs. Nós temos o IPv6, que é o mais atual, e nós temos o IPv4, que é o mais comum de se encontrar nas redes. Tá? O IPv6 ainda está sendo feito a implantação, então não é em todo local que vai chegar com rede IPv6, tá? Mas rede IPv4 já é bem mais comum de se encontrar nas organizações ou nas repartições de redes. Então, o protocolo DHCP ele é o protocolo que faz a entrega do endereçamento IP, tá? Então, antes mesmo disso, de mostrar para vocês como utilizar um DHCP, eu vou comentar sobre uma característica dos sistemas Microsoft. Então, pode ser que exista uma rede sem DHCP. Tá? Então eu deixei aqui anotado que existe então a PIPA, que é uma abreviatura de Automatic Private IP Addressing, né? Então é uma funcionalidade que foi introduzida nos sistemas Windows para que um cliente com o protocolo TCP/IP instalado e configurado para manter as configurações do protocolo IP a partir de um servidor DHCP pegue endereço mesmo sem ter um servidor DHCP na rede. Então, como é que funciona? O cliente é inicializado, né, porém ele não consegue se comunicar com o servidor, porque não existe um servidor DHCP na rede. Então, nessa situação, o Windows usa o recurso APIPA e automaticamente atribui um endereço IP da rede 192.168.0.0/255.255.00, né? Então ele utiliza a máscara /16, né? Então é um endereço especial e reservado para esse tipo de rede. Ou seja, não seria um endereço válido na internet, né, de rede, mas sim uma rede local. Então o recurso APIPA é especialmente utilizado e útil para casos de uma pequena rede, com 4 ou 5 computadores onde não exista um servidor disponível. Então nesse caso você pode configurar todos os computadores para usarem DHCP, mesmo sem ter o servidor DHCP, ele vai então atribuir esse IP nas máquinas. Então o resultado final é que todos os computadores ficam configurados com o endereço na mesma rede e poderão se comunicar compartilhando recursos entre si. Então é uma boa solução para uma rede doméstica ou um pequeno escritório. Então qual é o maior problema disso aí? É não ter a gerência. É não se poder fazer a gerência, porque como ele é atribuído em cima de um serviço, de uma adaptação que a Microsoft fez, não se existe uma gerência desses IPs que são distribuídos. Nesse caso, para colocar numa empresa ou para colocar em algum escritório que seja utilizado muitos computadores e recursos, então não seria interessante de se colocar em funcionamento, tá? Visto então que nós vimos então como é que funciona uma rede sem DHCP na teoria, eu vou mostrar na prática como é que funciona. Então eu separei aqui duas máquinas virtuais, uma tendo Windows XP e outra tendo Windows 7. Ambas as máquinas estão configuradas para receber IP automaticamente. Deixa eu ir nas configurações para mostrar. Protocolo versão 4 e está marcado para obter um endereço de IP automaticamente. A mesma coisa no DNS, obter o endereço dos servidores DNS automaticamente. Tá? Notem que ele não conseguiu pegar isso aqui, é comum de se ver. Chegou no local, plugou o computador no cabo de rede e ele não atribuiu IP, é porque não existe um servidor de DHCP nessa rede. Então,
É comum acontecer isso daí, aí o pessoal entra em contato com geralmente o setor de TI daquela empresa ou daquele escritório, ou enfim, do local, e a pessoa informa, reinicie o seu equipamento, ou atribua manualmente o seguinte endereço, aí é passado o endereço para a pessoa. Então eu vou mostrar para vocês como é que funciona o protocolo APIPA e depois o DHCP. Então, primeiramente, eu verifiquei que eu tenho um computador por DHCP ativo. Agora eu vou ver no Windows XP a configuração. Então vamos lá, mesmo processo. Propriedades, TCP/IP, obter o IP automaticamente, obter o endereço de servidor DNS automaticamente. Agora nós vamos fazer o seguinte consulta. Vamos verificar qual é o IP desses equipamentos. Então eu venho aqui em status, venho em suporte e detalhes. Notem que o IP apresentado é endereço IP 162.254.106.203. Então esse aqui é o nosso endereço IP, né, ou a pipa, né, do nosso Windows XP. Então, para mostrar que realmente funciona, tá, o APIPA, eu vou fazer o seguinte: eu vou ir na máquina Windows 7, vou verificar o IP dela e notem que ele está no IP 169.254.142.92. Esse aqui é o endereço IP dessa máquina pelo protocolo APIPA. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pingar de uma máquina a outra para verificar se existe a conectividade. Então eu posso ir no menu iniciar, abrir o prompt de comando e vamos pingar para outra extremidade, que é ping 169.254.106.203. Ele está pingando para outra extremidade. Então, se por um acaso eu fizer ao contrário, pingar do Windows XP para o Windows 7, qual é o IP do Windows 7 aqui? 169.254.142.92. Vamos lá no Windows XP e vamos abrir o prompt de comando, ping 169.254.142.92 e vamos apertar Enter. Então as máquinas estão se comunicando entre si, mesmo sem ter um servidor de DHCP na rede. Então dessa maneira é mostrado para vocês que mesmo que uma rede não tenha um serviço de DHCP, existe um protocolo que funciona adaptado pela Microsoft para fazer a entrega de endereço IP. Então é muito comum isso acontecer em equipamentos como switch. A switch eles não vêm configurado de fábrica com IP algum, tá? Mas eles vêm com esse IP da faixa 169, o que possibilita entrar no switch e fazer a devida configuração. Então, se não fosse esse tipo de protocolo em funcionamento, é praticamente inviável de se acessar um switch ou através da console ou através de uma outra ferramenta apenas. Mas através do endereço dele não tem, porque o computador, os computadores em rede eles não conversam de outra maneira. A linguagem deles conversar é em cima de protocolo IP. Então, se um equipamento não tiver um protocolo IP configurado, ou alguém adicionar um endereço manualmente nele, ele não tem como conversar com os computadores ao seu redor. Então, essa é uma maneira de mostrar para vocês que o protocolo APIPA, que foi desenvolvido pela Microsoft, ele funciona. Tá? Então, já que eu falei sobre DHCP e o APIPA, então vou falar resumidamente como é que funciona o protocolo DHCP. O DHCP opera da seguinte forma: quando a gente conecta um computador na rede, esse computador conectado à rede vai enviar um pacote em UDP em broadcast, destinado a todas as máquinas, com a requisição de DHCP na porta 67. Então, quando eu conecto o meu computador numa rede, seja ela cabeada ou rede sem fio, o computador que eu estou conectando nessa rede, ele vai disparar um processo de requisição de endereço IP, ou seja, ele vai perguntar para todas as máquinas ao redor dessa rede, que estiverem nessa rede, fizerem parte da rede, se existe algum servidor de DHCP. Tá? Isso ele vai utilizar o protocolo UDP em broadcast na porta 67. Então,
os servidores de DHCP que estiverem nesta rede vão capturar esse pacote e irão responder. É claro que a máquina se enquadrar numa série de critérios, tá? Que mais adiante nós vamos mostrar. Ele vai responder na porta 68 do host. Então, ou seja, o computador vai solicitar na porta 67 para todas as máquinas da rede, e o servidor apenas de DHCP vai responder essa requisição, informando o endereço IP, máscara de rede e alguns dados opcionais da rede, né? Como o gateway, servidor de DNS e algumas configurações a mais. Então, o DHCP usa modelo de cliente-servidor, no qual o servidor de DHCP mantém o gerenciamento centralizado dos endereços IPs usados na rede. Ou seja, já o APIPA não tem essa gerência, a gente não consegue gerenciar a rede com o protocolo APIPA, que foi a Microsoft que desenvolveu, porque foi desenvolvido para uma situação emergencial, para uma situação específica. Quando se tem uma rede corporativa ou uma rede que possibilite a adição de novos recursos, então o interessante é se ter um DHCP centralizado para fazer então o gerenciamento das máquinas que estarão dentro desta rede. Então, o protocolo DHCP ele utiliza duas portas, sendo protocolo utilizado UDP para fazer então a requisição e a entrega do pacote de DHCP. Então, resumidamente, eu conversei sobre o protocolo DHCP apenas para dar uma iniciação, o porquê utilizar um DHCP. Então, o nosso processo agora vai ser fazer a instalação de um servidor de DHCP em uma máquina Linux para fazer então a nossa gerência de endereçamento IP da nossa rede. Então, antes de mais nada, é interessante lembrar que para se ter um servidor de DHCP na rede, são necessários alguns cuidados. Tá? Dentre eles, eu vou salientar aqui a questão de ser um servidor de DHCP apenas. Tá? Pode-se ter mais de um servidor de DHCP? Claro que se pode ter mais de um, mas da maneira como eu vou mostrar no vídeo, é interessante ter apenas um, porque nós vamos trabalhar tudo como se fosse a mesma rede. Então, se eu tiver duas redes, né, dentro da minha empresa, ou se eu quiser ter dois serviços de DHCP, eu preciso separar essas redes em duas ou mais, né? Então, interessante é trabalhar com VLAN nesses casos, né, que seria um próximo vídeo aí que eu estou pensando em fazer. Mas, no intuito desse vídeo, é mostrar o primeiro passe para se ter um servidor de DHCP na rede. Então, a primeira coisa que se vai fazer é ter um servidor Linux instalado. Eu já separei um servidor Debian aqui para fazer a instalação, o qual eu vou entrar com a minha conta de root. Então, notem que eu estou utilizando já a última versão do Debian. Então, eu vou mostrar o arquivo aqui, ó. Vou dar um cat/etc/isSUE, que vai mostrar a minha versão do Linux. Então eu estou utilizando o Debian, né, aqui no Linux 8, tá? Para fazer então a minha configuração, meu servidor de DHCP vai partir dele. Então eu vou mostrar duas coisas. Primeiro, quantas interfaces de redes eu preciso ter para ter um servidor de DHCP. Eu posso ter uma ou mais de uma interface, tá? Então, nesse caso aqui eu tenho duas. Tá? Eu tenho a interface ETH0, que é a minha interface de rede com a minha rede local, com o meu roteador, com o meu Wi-Fi. Então essa rede vai ser simulada a minha WAN, ou seja, a minha rede com a internet. Tá? Então é como se fosse, no caso, o roteador. Tá? Então eu vou transformar esse DHCP aqui, essa máquina, em um servidor de DHCP que pode ou não ter acesso à internet. Tá? Então vamos criar apenas o servidor de DHCP primeiro. Tá? Então eu poderia instalar o servidor de DHCP nesta interface ETH0, mas para que não dê conflito com a minha rede local, com as minhas máquinas da minha rede, eu atribuí uma nova interface, e ela é a ETH1.
Então notem que eu tenho a ETH0 configurada com IP 192.168.0.14 e eu tenho a minha ETH1, não tem nenhum endereço IP atribuído primeiramente nessa interface. Então o que nós vamos fazer agora? Primeiro nós temos que configurar as nossas interfaces. Então vamos configurar nossas interfaces de rede editando o arquivo etc network/interfaces. Este arquivo de configuração ele vai apresentar da seguinte maneira: eu tenho a auto LO, que é a loopback, e eu tenho a auto ETH0, que é a minha interface de rede que está conectada na minha rede do roteador. Então, neste caso aqui, eu vou atribuir um endereço estático para essa máquina, estático. Então, troco ali, então, em vez de DHCP por static, e eu vou colocar aqui os seguintes parâmetros: address, vou colocar o IP da minha rede, que é a rede do meu roteador, com IP, endereço com IP 192.168.0.14. Vou dar um tab para ficar melhor. Pronto. Aqui eu já tenho a configuração da minha interface de rede ETH0. Então, com isso, eu digo agora que a minha interface de rede vai estar em modo estático, ou seja, eu estou atribuindo o endereço manualmente para a minha ETH0 e eu vou ter que fazer o mesmo procedimento agora na minha ETH1. Então, auto ETH1. Para ficar um pouquinho melhor aqui, eu vou botar aqui uma separação, e agora eu vou fazer o mesmo processo aqui. Na ETH1, eu tenho que especificar qual vai ser o meu endereço da minha interface de rede. Então nesse momento é que eu tenho que ver qual vai ser o endereço que as minhas outras máquinas terão, né? Ou seja, como eu vou atribuir o DHCP na minha interface de rede ETH1 e não na ETH0, é nesse momento que eu vou definir qual vai ser a minha faixa de endereço, né? A minha subrede, né? Como se diz, a subnet, tá? Então eu vou ter aqui 192.168.0 alguma coisa para a minha ETH0, que é a minha rede do roteador. Nesse caso aqui, eu vou ter então outro endereçamento. Então na minha ETH1 eu vou escolher outro endereço que vai ser 10.100.0.1. Então as minhas máquinas do DHCP vão receber IP da rede 10, tá? Por que eu estou dizendo isso agora? Porque na interface ETH1 é que vai determinar o endereço da minha rede, tá? Da minha rede com DHCP. Então, quando eu atribuir o serviço de DHCP, eu não vou atribuir serviço de DHCP nessa rede aqui 192, tá? É importante frisar, porque depois o pessoal vai se confundir. Então, eu vou atribuir o serviço de DHCP na ETH1. Tá? Apenas nela. Eu poderia atribuir em mais, como eu falei anteriormente, mas eu escolhi para fazer o vídeo atribuir somente nesta interface de rede. Então eu preciso concluir as configurações. Então network. Então após colocar então as configurações de rede, então eu vou salvar com Ctrl X e sim para salvar, S, né, para salvar. Enter. Pronto. Nesse momento a minha interface de rede ETH0 e ETH1 foram configuradas. Para restartar o serviço, então nós vamos utilizar /etc/ntd /networking restart. Então, notando agora que ele restartou normalmente, e vamos dar um if config para verificar as interfaces. Então notem que agora eu tenho a interface ETH0 192.168.0.14 configurada, e agora também tem a interface ETH1 configurada com IP 10.100.0.1. Então este foi a primeira etapa para fazer a configuração do DHCP. Poderia colocar o DHCP na interface ETH0? Novamente eu repito, sim, poderia, mas não vai ser o caso. Tá? Eu estou criando uma interface de rede especificamente para uso do DHCP. Com isso, eu preciso agora fazer sim a instalação do serviço de DHCP, porque até o momento eu só instalei então o Linux e configurei as interfaces de rede. Com isso eu vou instalar o pacote do serviço de DHCP utilizando o apt-get install. O nome do pacote de DHCP que eu costumo utilizar é o isc-dhcp-server,
e ele vai fazer a instalação então do serviço de DHCP na rede. Vamos aguardar o processo de instalação. Então agora que ele já fez a instalação, nós temos então que atribuir as configurações, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, que eu utilizei o serviço de DHCP, eu instalei com apt-get install isc DHCP server, e agora nós vamos fazer as configurações no DHCP server, né? No nosso servidor de DHCP. Eu botei um arquivo de configuração aqui, bem exemplificado, que é para mostrar para vocês de forma mais didática como é que funciona então a configuração do DHCP server. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer então é editar o arquivo dhcpd, ó, tá aqui, ó, dhcpd.conf, tá? Então vamos lá, nano etc dhcp dhcpd.conf. Nota que esse arquivo está bem extenso, tá? Então um conselho que eu dou é sempre fazer uma cópia. Então eu vou agora mover o conteúdo deste caminho, mantendo uma cópia dele em dhcp.ori, tá? Então eu movi com MV o conteúdo do arquivo dhcpd.conf para o mesmo caminho, porém dhcpd.ori, de original. Então agora nós vamos editar novamente o arquivo e ele vai estar em branco. Então agora nós precisamos colocar as configurações do arquivo de DHCP. Então eu separei para vocês um arquivo de DHCP bem simplificado. Então primeiramente eu vou colocar as linhas que são necessárias e depois eu vou ir comentando essas linhas. Então vou começar com DDNS. Após eu vou colocar a linha default. Essas 4 linhas, tá? Eu vou explicar por partes aqui, ó. Então essas 4 linhas, ó, DDNS Update Style None, indica que o DHCP não vai trabalhar com, em conjunto com um DNS. Se eu tivesse que colocar um DNS junto aqui, eu utilizaria um outro formato ali, eu colocaria outra opção. Então nós temos ali, depois a opção Default Lease Time 600, né? Padrão de tempo. Então é o tempo padrão em segundos que o DHCP Server concede o IP caso o cliente não peça por mais tempo. Ou seja, se eu plugar uma máquina na rede, esse tempo é o tempo padrão que ele vai dar, é 600 segundos. Então eu posso estipular o tempo padrão e também um tempo máximo, ou seja, é aquele max leasing time, que é 7.200. Então no caso, o cliente, se o cliente pedir por mais tempo do que tinha anterior, que é o 600, é definido no parâmetro max leasing time, que vai ser 7.200 segundos. Após isso, o que acontece? Ele vai fazer uma renovação do seu endereço. Então ele tem um tempo padrão, que é 600, um tempo máximo, que é 7.200, e aí depois ele vai então fazer uma renovação do endereço de DHCP. Então, depois eu tenho a opção Authoritative, tá? Então, o que significa se um cliente requisitar um endereço que o server não conheça, ou seja, o endereço é incorreto, né? Para aquele segmento, ou o server não enviará um DHCP NAC, o qual diz para o cliente para parar de usar aquele endereço. Então essa é uma informação que faz com que quando se digite um endereço que não exista na nossa rede, então o servidor manda mensagem para o cliente para ele parar de utilizar aquele endereço. Serve quando se coloca um IP que não é da rede, e aí então, para não dar problema na rede, ele começa a informar para a máquina não mais utilizar aquele endereço que ela está informando na rede. Então depois nós temos as configurações da rede, tá? Aqui eu vou estipular então agora a minha subnet. Ó. Então aqui é que vai vir a configuração da minha rede. Aqui eu vou colocar, como eu coloquei o IP 10, tá? 10.100.0.1 no meu servidor, então eu vou botar aqui 0 porque vai representar a minha rede inteira,
tá? E a minha netmask, que é 255.255.0.0. Esta vai ser a minha subrede, tá? Com a minha netmask. Vamos abrir um parênteses para simbolizar que não terminou nessa linha a configuração. E vamos colocar range. Range é o atributo utilizado para estipular o início de onde começa até o fim, que é onde termina a minha rede, né, a minha subnet. Então, nesse caso, eu vou dizer que os meus endereços começam no IP 10 e vão até o endereço 200. Então, desta maneira, eu estou dizendo que o meu servidor de DHCP vai começar a distribuir endereçamento IP no IP 10 e vai terminar no IP 200. Colocamos então um ponto e vírgula para finalizar essa linha e vamos então atribuir option routers. Então, qual é o endereço do roteador, tá? Isso aqui, o que ele quer traduzir? No caso, essa opção vai ser traduzida para o nosso dia a dia como gateway. Então, option routers, o que significa? Significa o meu gateway. Qual vai ser o gateway das minhas máquinas que pegarem endereço IP? Então, lembrem que eu coloquei lá 10, 100, 0, 1 para a minha ETH1. Então, esse vai ser o endereço do meu option routers. Esse vai ser o gateway das máquinas que vão pegar endereçamento IP. Tá? Após isso, eu tenho que colocar então um option. Então, option domain name servers vão ser os meus DNS. Então, no caso aqui, eu vou colocar o IP 10.100.1 e vou colocar uma vírgula para 192.168.0.1, uma vírgula para 8888. O que eu estou querendo dizer com esses três endereços separados por vírgula? Então eu estou atribuindo o DNS primário para 10.100.1, o secundário para 192.168.0.1 e o terciário para 8888. Traduzindo isto, eu estou determinando 3 servidores de DNS para cada máquina que ingressar na minha rede de DHCP. Então, 10.100.0.1 é o meu servidor de DHCP. Se ele não conseguir identificar aquele nome ou aquele endereço, ele vai tentar passar para o meu roteador, que é 192.168.0.1. E se o meu roteador, mesmo assim, não conseguir saber qual é o endereço que está tentando ser traduzido, ele vai então disparar o processo lá para o servidor de DNS do Google. Então, essa linha aí, ela vai fazer justamente a configuração do DNS para as minhas máquinas de DHCP. Depois, então, eu tenho uma última opção, né, option, que é o meu broadcast address, que seria o meu endereço de broadcast da minha rede. Então, aqui eu posso colocar 10.100.255.255, ponto e vírgula também para encerrar essa linha. E aqui, então, eu vou fechar as chaves que eu abri lá em cima em netmask. Bom, praticamente o meu serviço de DHCP ele já está configurado. Então, tendo essas linhas que foram adicionadas agora, eu já possuo um serviço de DHCP funcional na minha rede. Então, se eu der Ctrl X, salvar e sair, eu já estou então com o arquivo de configuração já pronto para fazer o serviço de DHCP dentro da rede. Então, algumas explicações a mais eu poderia dar para vocês aqui, mas o básico do DHCP seria dessa maneira. O que vamos fazer agora é testar. Uma das coisinhas que nós precisamos saber é para qual interface de rede nós temos que entregar os DHCPs. Por quê? Porque que acontece? Por padrão, ele vai entregar na interface ETH0. E não é esse o nosso propósito. Então nós vamos editar o arquivo nano/etc/default/isc DHCP server. Dentro deste arquivo,
nós vamos procurar interfaces, que está provavelmente na última linha deste arquivo, e vamos atribuir entre as aspas aqui, ó, entre as aspas, nós vamos colocar ETH1. Se eu deixar ele em branco do jeito que estava, ele vai atribuir a ETH0, então os DHCPs. Então nesse caso nós queremos atribuir apenas a interface ETH1. Então nós temos que trocar esse parâmetro. Então vamos Ctrl X e sair, né, salvando para sair. E agora está completamente configurado o nosso serviço de DHCP. O que está faltando fazer agora para testar é restartar o serviço de DHCP. Então init.d isc DHCP server restart. Então está apresentando algum erro de configuração aqui, tá? Então provavelmente o meu arquivo deva ter apresentado algum errinho na hora de digitar, então vamos consultar novamente o arquivo. Então, ao analisar aqui, ó, olhem como é que ficou. Aqui ficou errado, ó, 255.25. Então, nesse caso é só fazer essa pequena correção aqui que eu errei o arquivo e sair e salvar novamente. Então vamos inicializar agora o serviço de DHCP no nosso servidor, tá? Então /etc /initd /isc DHCP server restart. Então ele vai fazer então a inicialização do serviço e agora então nós temos um serviço de DHCP. Então lembrando, eu vou mostrar as configurações aqui, ó. Então nós temos a interface ETH0 configurada com o IP 192.168.0.14, a interface ETH1 configurada com o IP 10.100.0.1 e nós temos o serviço de DHCP funcionando, tá? Então como nós vamos testar o serviço de DHCP agora? Então nós vamos vir aqui nessa máquina Windows XP, pode ser, e nós vamos pedir para ela renovar o endereço IP, tá? Eu vou fechar aqui tudo e vou desativar e ativar novamente. Notem que agora ele vai fazer uma pesquisa pelo serviço de DHCP. Provavelmente ele encontrou o meu servidor e agora eu vou lá, status, suporte, e eu tenho lá o endereço inicial, ó lá, endereço IP 10.100.0.10, que é o primeiro endereço atribuído, com a minha máscara de subrede 255.255.0.0. O meu gateway padrão é o 10.100.0.1 e os meus DNS estão em detalhes. Então detalhes, eu vou ver que os meus DNS estão configurados para 10.100.0.1, 192.168.0.1 e 8888. Então este foi o meu servidor de DHCP em funcionamento. Então eu ainda tenho aqui o tempo de concessão, né? Eu tenho aqui que ele solicitou no dia 3 de maio de 2015 às 16h54 e ele tem um vencimento no dia 3 de maio de 2015 às 17h05. Então fazendo com que eu fique com 10 minutos de endereçamento IP. Eu posso então aumentar ou diminuir esse tamanho conforme a necessidade da minha rede, tá? Então vamos fazer aquele mesmo teste lá no outro sistema, que é o nosso Windows 7. Vamos renovar o endereço IP dele. Então vou desativar a rede e ativá-la novamente. Então aqui ele já identificou a rede e agora eu vou verificar o endereço que ele atribuiu. Ele atribuiu o endereço IPv4.10.100.0.11 com a máscara de rede 255.255.0.0. Fez o mesmo processo, ó. E do dia 3 de maio de 2015 às 16h55, válido até às 17h05 do mesmo dia, contendo os gateways padrão para 10.100.0.1. O meu DNS primário é 10.100.0.1, o meu secundário é 192.168.0.1 e o meu terciário é 8888. Então essas são as informações que foram atribuídas através do meu DHCP. Significa que a máquina pode navegar na internet? Não, não significa. Significa que ela tem direito a entrar na rede. Então, se eu abrir o prompt de comando e pingar para 10.100.0.1, que é o meu servidor de DHCP, ele vai pingar. Se eu pingar para o IP 10, que é o IP
do meu Windows XP, ele também vai pingar. Da mesma maneira que se eu pingar para ele mesmo, ele também vai pingar. Se eu pingar para fora da minha rede como 8888, eu irei pingar, mas não vai responder. Por quê? Porque a minha máquina não está passando, né, o meu servidor de DHCP não está passando a requisição adiante, ou seja, mesmo que eu atribua um serviço de DHCP na rede, não quer dizer que a minha máquina vai navegar na internet. Então, para isso, nós vamos então atribuir um serviço de roteamento nesta máquina. Então, esse servidor de DHCP pode ser também um roteador, né? Ou seja, ele vai fazer a função de roteamento. Para fazer esse processo, eu vou deixar disparando um ping com a opção "-t" para o 888 para acompanhar o processo de roteamento. Então, olha só, eu vou ir lá no meu servidor e vou digitar o seguinte comando: echo 1 em /proc sys /net ipv4 ip_forward. Então, antes de eu digitar isso aqui, eu vou listar ele para vocês, ó. Cat. O valor dele é 0. Esse arquivo aqui, tudo que está dentro do /proc é o que está sendo executado em tempo real na máquina. Então, isso em tempo de kernel, né? Então ele está executando no kernel nesse exato momento. Então, para ativar a função de roteamento no meu servidor, no meu Linux, eu preciso transformar aquele 0 em número 1. Então, como fazer esse processo? Então, eu vou dar um echo 1 em ipforward. Ó, se eu digitar novamente cat, o valor passou para 1. E lá no meu Linux, lá no meu Windows, o que aconteceu? Vamos ver o ping. Cadê o ping? O ping ainda não foi. Por que o ping não está indo? Porque, além disso, nós temos que colocar então algumas regras para fazer então o encaminhamento de pacotes para o meu Linux. Então, para fazer então o encaminhamento de pacotes para fora da minha rede, eu tenho que usar o iptables, que é o firewall do Linux. Então, o iptables é uma ferramenta que atribui em suas variadas tabelas, né, em suas diversas tabelas, algumas regras. E dentre elas, nós vamos utilizar uma para fazer o NAT, né? Então eu vou digitar iptables -tnat -a post routing -o eth0 -j masquerade. E agora nós temos o nosso servidor pingando para fora, o que significa que nós estamos navegando na internet. Então eu vou explicar essa regra, o que ela faz. Então, primeira coisa, nós adicionamos lá o nosso servidor de DHCP, botamos os parâmetros todos para entregar IP na nossa rede, porém o nosso servidor, o nosso Linux, ele não está habilitado para fazer então a entrega de pacotes que não são de dentro da minha rede. Então, para isso eu tenho que fazer dois processos. O primeiro é ativar o modo roteador, que é dando um echo 1 no arquivo proc sys net ipv4 e forward, tá? E após então usar uma regra de mascaramento para ele entregar endereço, para ele passar pelo meu firewall, né, endereços que não são provenientes da minha rede, ou seja, o 888 ele não está dentro da minha infraestrutura, ele é um serviço que está fora, né? O 888 é um IP do Google. Então, com isso, eu digitando iptables -tnat, então eu vou utilizar a tabela NAT, que é a tabela onde vai utilizar a tradução de endereços, tá? Vou utilizar post routing, ou seja, atravessando o meu firewall para a interface ETH0. A ETH0 é a interface que está conectada na internet. Então, ele vai sair, o O é de output, né? Então a saída vai ser pela ETH0 e vai fazer então o mascaramento, que é então traduzir os endereços da minha